E aí galera, boa noite, né? Ontem tivemos aula de física, hoje matemática. Espero que tenham aproveitado a aula de física de ontem. Quem não aproveitou, ela está lá no YouTube, certo? Como eu estou gravando essa também para o YouTube. Como eu estou gravando para o YouTube, eu não estou gravando ao vivo o YouTube. Então assim que termino a aula, eu baixo para o YouTube. Então a de ontem está dividida lá no YouTube em 3 partes. E também está salva no Instagram. Então a de hoje eu vou fazer a mesma coisa, como eu prometi para vocês, vou trabalhar hoje questões que são muito recorrentes no Enem, que são as questões de análise combinatória. Então eu reservei algumas questões de análise combinatória e a partir de agora a gente vai trabalhar essas questões, beleza? Então boa revisão para todos, né? Para mim, para vocês e para quem estiver acompanhando. E vamos lá à nossa primeira questão, certo? Então quem não tem o PDF das questões, é só entrar em contato comigo. Eu tenho aqui o WhatsApp, então eu mando pelo WhatsApp o PDF dessas questões. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Um time de futebol de salão deve ser escalado a partir de um conjunto de 12 jogadores. Então nós temos aqui 12 jogadores. Dos quais somente Pedro atua como goleiro. Então Pedro, ele está dizendo aqui que vai ser o goleiro. Dos 12, Pedro é o goleiro. Então ele pergunta, quantos times de jogadores, de 5 jogadores, podem ser formados? Então, a partir daí, quantos times a gente pode formar utilizando esses dados que ele colocou? Então sempre essas questões são questões de combinação. Eu vou ter aqui uma combinação de n elementos tomados PAP, que é dado pelo fatorial de n, fatorial P, n menos P, fatorial. Essa é a formulazinha de combinação que nós temos, certo? Então, sabendo que n é o conjunto universo, é o conjunto do todo, e o P é o agrupamento que a gente quer formar. Então, veja nessa questão o que é que acontece. Eu tenho 12 jogadores, só que desses 12, Pedro é o goleiro. Se, por acaso, na questão ele tivesse falado que não tinha um goleiro, qualquer dos 12 jogadores poderia ser o goleiro, então nós teríamos o quê? Uma combinação de 12 a 5. Só que ele diz que dos 12 jogadores, um é goleiro. Então, nesse caso, nós vamos ter uma combinação de 11 a 4. Certo? Então, dos 12, um é goleiro, então vai sobrar 11. Dos 5 jogadores que estão na quadra, um já é goleiro, então só vou ter que escalar 4 jogadores. Então, essa é a questão que nós temos. Nós vamos armar essa questão a partir daqui. Fatorial de n, 11 fatorial, sobre fatorial de p, no caso, p é o 4 fatorial, e n menos p, 11 menos 4, é um fatorial de 7. Vamos desenvolver isso aqui, vai ficar o quê? Vou trazer para cá, vai ficar 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7... Vou deixar até aqui, sobre fatorial de 4, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o fatorial de 7. Por que eu fiz isso? Para cortar o 7 com o 7. Eu posso fazer ainda isso aqui, 4 vezes 2, 8, com 8 também eu posso cortar. Sobrou 3 vezes 1, 3, 9 por 3 dá 3, então eu posso cortar com isso aqui. Eu vou ficar com 11 vezes 10 dá 110, 110 vezes 3, 330 é a solução dessa questão, que na nossa folha corresponde à letra C. Ok? Se eu voltar à questão anterior, se no caso aqui eu não tivesse o goleiro, qualquer um dos jogadores pudesse ser goleiro, eu teria o quê? Fatorial de 12, deixa eu mudar a cor aqui. Se ele não tivesse determinado o goleiro, eu ia ter o quê? Fatorial de 12, fatorial de 5, que é o P, e 12 menos 5, que é igual a 7.
Eu ficaria com 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o fatorial de 7. Cortaria aqui o fatorial de 7. 5 vezes 2, 10, com 10 eu posso cortar. 8 por 4 dá 2 e 9 por 3 vai dar 3. Então eu teria o quê? 12 vezes 11, 12 vezes 11 vezes 3 vezes 2, 6. Então eu ficaria com 12 vezes 11 dá 132, 132 vezes 6. 132 vezes 6. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18 e 1, 19, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, ó, eu poderia formar com os 12 jogadores 792 times, 792 equipes. Com um goleiro já determinado, eu vou formar 330 times. Ok? Essa é a questão envolvendo combinação. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele está dando aqui uma equação. Então, nessa equação, ele está colocando que 6 arranjo de M4A4 menos 2 combinação de M2A2 é igual a 35 vezes a permutação de M sobre M menos 2 fatorial. Que é o valor de M nesta equação. Deixa eu apanhar o lápis aqui que caiu, para a gente continuar. Certo? Qual o valor de M nesta equação? O que a gente tem que fazer aí é só desenvolver a equação, aplicando as formulazinhas que a gente já conhece. Se não lembrar, vou colocar aqui de lado, ó, arranjo de NPAP vai ser igual a fatorial de N sobre N menos P fatorial. Veja que a diferença do P aqui é o que faz com que na combinação você faz com que haja um número maior de agrupamentos do que o outro, certo? No caso da combinação e do arranjo. Então um faz respeita a ordem e o outro não respeita a ordem. E a formulazinha para permutação, vou ter permutação de M é igual a fatorial de M. Se essa permutação tiver letras repetidas, né? Tá aqui gama, eu já passo a ter fatorial de M sobre fatorial de alfa, fatorial de beta, fatorial de gama, que são as letras repetidas. No caso ali nós temos uma permutação simples. Então vamos lá. Aqui eu vou ficar com 6, arranjo de M a 4, então vai ficar fatorial de M sobre M menos 4 fatorial. Menos 2, combinação de M a 2, vai ficar fatorial de M, fatorial de 2 e M menos 2 fatorial. Igual a 35 vezes permutação de M é fatorial de M sobre M menos 2 fatorial. Está desenvolvida a equação aí de acordo com as formulazinhas que a gente tem, que eu separei já aqui para você. Beleza? Então vamos lá. Vou desenvolver isso aqui para ver o que é que eu posso cortar, tá certo? Então eu vou ter aqui 6 vezes esse fatorial de M, eu posso escrever M, deixa eu consertar aqui, eu posso escrever M vezes M menos 1, vezes M menos 2, vezes M menos 3, vezes M menos 4 fatorial, para que eu possa cortar com esse M menos 4 fatorial. Então isso aqui a gente já pode cortar, certo? Para facilitar o cálculo.
menos 2, vou trazer para cá, certo? Vai ficar o fatorial de m, eu vou fazer m menos 1, m menos 2 fatorial, sobre m menos 2 fatorial, para poder já eliminar isso aqui. Ó. Você já vai eliminando, vai diminuir o seu cálculo, não ter nenhum erro depois. Igual a 35 vezes o fatorial de m, eu posso desenvolver m menos 1, m menos 2 fatorial, para poder também cortar com o m menos 2 fatorial. Então isso aqui a gente já pode eliminar. Ok? Então vamos lá. Como eu tenho m menos 1, certo? Nos dois casos aqui, ó, no primeiro membro e no segundo membro, então eu posso fazer, ó, vou cortar m com m, se passar, vai passar dividindo, você pode cortar. M menos 1 com m menos 1 também eu posso eliminar, e o m menos 2 eu só tenho na primeira, então vai ficar ali, eu vou ficar agora com 6, que multiplica m menos 2 vezes m menos 3, veja que é o que eu tenho aqui, ó, menos 2, né? Esqueci de colocar aqui o fatorial de 2, que eu posso também já eliminar, ó, o 2 de lá com o fatorial de 2, então eu vou ficar só com, no caso aqui, vai sobrar apenas 1, que eu cortei tudo que tinha, né, nessa segunda parte da questão, igual a 35, veja que só sobrou ali 35. m menos 2 vezes m menos 3, para não fazer o produto, você pode utilizar esta relação aqui, ó, x2 mais sx mais p, certo? Uma formulazinha da fatoração, onde S representa a soma e P representa o produto, isso faz com que você ganhe tempo também, ok? Então vamos lá, 6, M2, tá certo? Ó, M2, a soma menos 2 com menos 3 vai dar menos 5M, e o produto, menos por menos dá mais, 2 vezes 3, 6, menos 1, e eu vou trazer logo menos 35 igual a 0. Isso aqui fecha o parênteses aqui, ok? É isso que nós temos. Vamos fazer aqui a distributiva, ó. Eu vou ficar com 6M2 menos 6 vezes 5 dá 30M, mais 6 vezes 6, 36, menos 1 com menos 35 vai dar menos 36, isso igual a 0. Também já posso cortar menos 36 com mais 36. Veja que a equação ela se torna grande. Eu fiquei agora com uma equação do segundo grau com o termo A e B. É isso? Vou ficar com 6M2 menos 30M igual a 0. O que é que eu posso fazer aqui? Para não aplicar novamente a fórmula de Bhaskara, vai ficar aquela equação enorme. Então, para não fazer isso, eu posso colocar M em evidência. Poderia colocar o 6, mas fica melhor colocar só a variável em evidência. 6M2 por M vai dar 6M, menos 30M por M, 30, igual a 0. Primeira solução dessa equação, M é igual a 0. Primeira solução. Olha, essa solução aqui, ela não me satisfaz, porque eu não posso ter, certo, um número do meu conjunto universo menor do que a quantidade de agrupamentos que eu tenho. Então, essa solução aí está fora. Vai sobrar o quê? 6M menos 30 igual a 0. 6M, passo para lá, igual a 30. M é igual a 30 dividido por 6. Então, o valor de M vai ser igual a 5. Então, eu tenho o quê? M igual a 5, não é isso? Resposta na nossa folha, letra E. Certo? Então, aí no nosso PDF, resposta letra E.
o valor de m é igual a 5. Vamos para a questão de número 3. Primeiro eu vou ter que apagar esta tela, né? E a gente vai para a questão de número 3. Essas são duas questões interessantes. Aqui mais o desenvolvimento de equações, né? Trabalhando com equações, para que você entenda também a fórmula. Não é nem geralmente eles colocam um problema como foi a primeira, não coloca assim uma equação como se colocou aqui. Geralmente aparece mais no concurso. Mas para você ter a ideia de como desenvolver, certo? Um problema que envolva, no caso eu estou trabalhando com arranjo, combinação e permutação ao mesmo tempo. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó, não esquece de 2 pontos. Curtir, tá certo? Comentar. Manda para o teu colega aí, se tu estiver assistindo agora, manda o aviãozinho para teu colega também assistir, certo? E se puder salvar, também você salva e assiste depois, mas também vai estar no nosso Instagram, está salvo no nosso Instagram e vai estar daqui a pouco no YouTube, beleza? Quando chove ou quando está no período frio, o quadro fica ruim de apagar, mas vamos lá apagando ele aqui, pelo menos a gente tira uma parte da sujeira, certo? Essa tinta agora é desse jeito. Então vamos lá, a questão de número 3. O que é que diz a questão de número 3? Um inspetor visita 6 máquinas, certo? Visita 6 máquinas diferentes durante o dia, a fim de evitar que os operários saibam quando ele os irá inspecionar. O inspetor varia a ordem de suas visitas. Estas visitas poderão ser feitas em... Olha, questão de número 3. Se ele visita 6 máquinas, tá certo? Nós temos o quê? Ele pode permutar aqui as 6. Permutação de 6 vai ser igual a fatorial de 6. Essa é moleza, essa foi fácil. Não foi tão grande como as outras duas, mas bem mais fácil. Então, o fatorial de 6 vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o quê? 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, 720, e a resposta na nossa folha é, letra E, 720. Como eu falei, uma moleza bastante grande. Essa foi legal. Questão 4, uma questãozinha aí do ITA. Se colocarmos em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos, obtidos com os números 1, 3, 4, 1, 3, 4, 6 e 7. Ele quer que coloque esses números na ordem crescente, tá certo? E quer saber qual é a posição do número 61.473. Ele quer a posição deste número. Então veja só, o que é que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, gosto de trabalhar com cores diferentes para a gente entender. Eu tenho 5 números, ok? Vou fazer mais tracinho aqui, para a gente não ficar toda hora fazendo tracinhos. Vamos mais uma, isso vai dar certo. Olha, como ele quer em ordem crescente, eu posso pegar todos os números que começam com 1, ok? Se eu pegar todos os números que começam com 1, eu vou aqui permutar 4. Permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. O próximo número para colocar em ordem crescente é o 3. Novamente eu vou ter uma permutação de 4, que novamente vai dar 24. O próximo número que vem é o número 4.
Eu pegando aqui o 4, novamente eu vou ter uma permutação de 4 e também de novo vai dar 24. Veja só. Só aqui eu tenho 24 vezes 3, que é igual a 72. Então só com os números 1, 3 e 4, eu já tenho o quê? 72 posições, ou 72 números colocados em ordem crescente. Vamos para agora o que mais ou menos ele pede, que é os números começados com o 6. Veja só. Quais são os números começados com o 6? Eu posso dizer aqui que eu tenho o 6, o 1, tá certo?